Olá, meu nome é Michael Marques, sou assistente social, atuo na Secretaria Municipal de Assistência Social de Divinópolis. Eu estou aqui hoje a convite da Câmara Municipal para um trabalho em parceria com o CREAS de Divinópolis, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Hoje nós vamos falar de um momento muito importante que é o Maio Laranja. Neste momento nós vamos debater sobre as questões da violência contra a criança e o adolescente. Nós vamos abordar principalmente a prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Vamos falar desse tema que é tão importante e tão necessário para toda a sociedade. Então, se nós vamos falar de violência contra a criança e o adolescente, primeiramente o que nós precisamos saber é a conceituação da violência. Se nós não conhecermos o que é violência, não é possível nós identificarmos, de fato, se isso está acontecendo ou não com as nossas crianças. A Organização Mundial da Saúde, como vocês podem muito bem ver, ela determina, ela explica a violência como o uso intencional da força e do poder contra outras pessoas de uma forma intencional, de uma forma a machucar. Na verdade, a violência ela tem outras conceituações, como, por exemplo, o que a gente vai chamar de violência simbólica, que muitas vezes são formas de impedir que essas outras pessoas atuem, que essas pessoas existam, que essas pessoas tenham direito à fala. Então, trazendo para o âmbito da criança e do adolescente, nós podemos dizer que a violência ela é tudo o que fazemos ou deixamos de fazer que provoque dano físico, sexual ou psicológico à criança e ao adolescente. Nós podemos dizer também das várias formas de violência. É muito importante nós entendermos esse termo que não é tão conhecido na sociedade, que é o adultocentrismo. Ah, mas o que seria então o adultocentrismo? O adultocentrismo é o poder do adulto sobre os jovens e as crianças. Se nós formos remontar a história, se nós formos buscar nos lapsos históricos, nós vamos perceber que durante um grande período, a criança e o adolescente ela não teve lugar na sociedade. As crianças e os adolescentes, nos séculos passados, elas eram consideradas e tratadas como mini adultos. Não havia muito essa importância do cuidado da criança e do adolescente. Então, situações como o que é chamado de infanticídio tolerado, em que os pais, em alguns momentos, não tinham condições de criar aqueles filhos, ou não queriam criar aqueles filhos, eles próprios assassinavam essas crianças. Então, essa ideia do cuidado, essa ideia da importância da legislação para a criança e adolescente, ela acabava não acontecendo. Nós percebemos que no decorrer do tempo, com a evolução da história, com a evolução das leis, nós chegamos no Brasil até o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que vai trazer a criança e adolescente como alguém que precisa ser tratado e cuidado como prioridade absoluta. Então, é importante que nós entendamos, a existência da violência e dessas várias formas de violência para que nós consigamos prevenir essas situações com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. É importante que nós adultos entendamos que a criança e o adolescente é também um sujeito de direitos e não cabe a nós, por sermos adultos, por já termos evoluído deste momento da nossa vida, sermos aquelas pessoas que vão ditar, que não vão ouvir, que vão desconsiderar ou que vão pensar que essa criança ou que esse adolescente possa ser aí um mero objeto, ao qual nós vamos manipular e nós vamos dizer das formas como pode ser ou não pode ser. Que nós vamos, por exemplo, através dessa ideia de eu sou o adulto, eu mando, eu que sei, eu possa justificar situações, por exemplo, de violência. A respeito da violência física, nós até podemos conversar um pouco sobre isso. Se nós, por exemplo, encontrarmos uma situação em que uma mulher, que é considerada mais frágil que um homem, que um idoso, que é considerado mais frágil do que uma pessoa adulta, esteja numa situação de violência, naturalmente nós vamos intervir sobre isso. Por que é então que nós não estamos intervindo quando é uma criança ou um adolescente que está, por exemplo, sofrendo uma violência física que pode ser provocada, inclusive, pelos próprios pais? Outras formas, puxando este gancho aí do adultocentrismo, dessa ideia de que o adulto tem esse poder sobre a criança e o adolescente, nós vamos trazer o diálogo sobre o tipo de violência que mais acomete as crianças e os adolescentes. Este tipo de violência, que é a violência interpessoal, ou a violência doméstica e intrafamiliar. É importante conhecermos esses conceitos porque é o tipo de violência que acontece não somente nesse espaço específico, que é o espaço do domicílio, pode acontecer em outros espaços também, mas ele sempre vai ter pessoas do convívio familiar
pai, mãe, tio, avô, primo, irmão, irmã, alguma pessoa que desenvolve algum tipo de trabalho dentro daquele domicílio, como empregadas domésticas, como os autores da violência. Há sempre situações em que a sociedade passa a entender e tenta interpretar que no espaço fora do domicílio, nos espaços distantes do domicílio, que essa criança e esse adolescente está mais alvo de violência. Não estou aqui afirmando que isso não aconteça, mas sempre que há situações de violência contra a criança e adolescente, na grande maioria, isso acontece dentro do espaço domiciliar, dentro do domicílio ou nos entornos desse domicílio, e na maioria das vezes, esse sujeito que comete a violência contra a criança e adolescente é uma pessoa que está muito próxima dela. Então é necessário nós estarmos atentos a isso, é necessário nós descortinarmos, é necessário nós desvelarmos esse tipo de situação, porque existem vários espaços que podem contribuir para o processo de educação das crianças e evitar que esses tipos de situação de violência aconteçam. Contribuir, inclusive, que essas crianças percebam as situações de violência a qual elas possam estar, né, ali submetidas, né, ou que, por exemplo, elas possam estar sofrendo esse tipo de violência. Que elas mesmas possam identificar isso, como, por exemplo, a questão da violência, né, sexual. Então, a violência interpessoal é um dos tipos de violência que mais acomete as nossas crianças e adolescentes e que mais leva essas crianças e esses adolescentes até determinados espaços, né, serviços que vão fazer a proteção dessa criança e do adolescente, de garantias de direitos, que vão trabalhar na perspectiva de evitar que essas situações aconteçam. É importante que nós compreendamos isso, porque sem isso a gente não consegue, de fato, fazer uma prevenção. A gente vai trabalhar, então, nesse aspecto das formas de violência que acometem as crianças e os adolescentes, com aquelas que estão mais presentes no nosso dia a dia, com aquelas que são mais visíveis, não é? Então, por exemplo, a violência física é aquela que deixa mais marcas, né? Nós podemos compreender a violência física como os beliscões, as cintadas, né? As chineladas, os puxões de orelha. E aí a gente vai dizer diretamente para os pais, diretamente para os responsáveis, né? A tal da palmada educativa, da cintada educativa. Todos os pesquisadores da área comportamental, principalmente da psicologia, né, que trabalham com crianças e adolescentes, eles vão dizer e vão afirmar com base em estudos que, na verdade, quando você bate numa criança, quando você humilha uma criança, você nada mais faz do que ensinar para ela que aquele que é mais forte é quem vence e quem fala a última palavra. Essa criança, em algum momento, ela vai crescer. E esse aprendizado da violência física, esse aprendizado da violência psicológica que ela apreende em casa, ela passa a reproduzir isso nos outros espaços. A maioria dos eventos que acontecem, por exemplo, no espaço escolar, que é um espaço de convivência, né, das crianças e dos adolescentes, que são várias, né, são várias crianças e adolescentes diferentes inseridas no mesmo espaço. E justamente essa diferença leva muitas vezes essa criança e esse adolescente a cometer atos de violência. O famoso bullying, que antigamente a gente não conhecia dessa forma, ele ocorre dessa maneira. Sempre tem uma pessoa que é mais valente, praticando algum tipo de violência contra outra pessoa que tem uma condição talvez um pouco mais enfraquecida em relação a ele. Na maioria das vezes a gente percebe que esse violentador, digamos assim, essa pessoa que comete o bullying, essa criança, esse adolescente, nada mais faz do que reproduzir com outras crianças a violência que ele sofre, tanto no espaço da casa quanto no espaço social. Então é importante a gente estar atento a isso, identificar essas violências, perceber isso e entender que a punição, principalmente a punição física, ela não é uma forma de educar, muito pelo contrário, ela pode deseducar. Quando você bate na criança, quando você machuca essa criança, né, quando você humilha essa criança, você provoca nela uma situação muito mais de prejuízo do que educacional. Quando as pessoas dizem, eu choro aquela chinelada que caiu no chão, tome bastante cuidado para não reproduzir isso com seus filhos. Você pode estar fazendo provavelmente o contrário daquilo que você está intencionando no sentido de educar. Nós vamos falar também da violência psicológica. A violência psicológica ela pode ser tratada como a rejeição, como o desrespeito, a depreciação, a rotulação. E principalmente nos espaços domiciliares, nos espaços escolares, a gente percebe muito essa situação de que essas crianças sejam rotuladas. Por exemplo,
Às vezes você percebe o pai, a mãe, outras pessoas dizerem: você é muito levado, você é custoso. A criança não é levada, ela não é custosa, ela está tendo um comportamento dessa forma. E comportamentos, eles são apreendidos. Da mesma forma que eles são apreendidos, eles podem ser desconstruídos. É preciso que o adulto, é preciso que o pai, que a mãe, que o responsável, ele treine, ele tenha paciência, ele tenha persistência para que ele possa ensinar essa criança a forma correta de se portar, seja em casa, na escola, na sociedade. Então, é importante trabalhar com essa não atribuição de rótulos, de estereótipos, que na maioria das vezes são muito prejudiciais para a criança. Isso fere a autoestima, fere a autonomia dessa criança e mais adiante ela pode ter uma série de problemas. Então, a violência psicológica ela passa muito por isso também. Os xingamentos, a depreciação, as punições que são exageradas, né? É importante nós termos isso muito bem consciente no processo de cuidado com as nossas crianças. E a gente também vai trabalhar um outro tipo de violência, que é a negligência ou o abandono, né? É engraçado algumas situações que a gente vê na sociedade, né, no sentido de algumas críticas, por exemplo, com relação às configurações familiares. Eu vejo muitas críticas em relação a casais, por exemplo, homoafetivos que adotam, né, crianças e adolescentes, dizendo que aquilo ali não seria um padrão ou um modelo de família para aquela criança. Mas, por exemplo, esse casal homossexual, ele adota uma criança que foi abandonada, por exemplo, por uma mãe e por um pai heterossexual. Aquele que deveria prover o cuidado não vai prover, então é importante que outras pessoas provenham esse cuidado. Então, a negligência, né, dessas pessoas para com essa criança, esse abandono, né, da paternagem ou da maternagem, ele vai estar, né, muito próximo a essa questão da falha ou a omissão em prover os cuidados, a atenção, o afeto, as necessidades que essa criança necessita. Né? Nós estamos falando da alimentação, nós estamos falando dos cuidados de saúde, nós estamos falando dos cuidados educacionais, nós estamos falando da presença dos pais na vida dos filhos, né? Porque o que mais nós temos ainda na nossa sociedade são crianças e adolescentes cujo nome do pai não consta na certidão de nascimento. E ser pai, ser mãe, não é necessariamente somente prover, por exemplo, o sustento. Você precisa participar, você precisa cuidar, você precisa contribuir para o processo de formação dessa criança e desse adolescente. Você precisa estar atento ao processo de construção dessa criança e desse adolescente. Então, como nós podemos, né, a partir disso que nós já dialogamos, como que nós podemos identificar se a criança ou se o adolescente está sofrendo violência? Nós estamos ali no dia a dia acostumados a conviver com as nossas crianças, a conviver com os nossos adolescentes, e não é difícil perceber quando essa criança e esse adolescente muda o seu comportamento. É claro que no decorrer do tempo, no processo de crescimento, de tomada de autonomia dessa criança e desse adolescente, os comportamentos eles podem de fato mudar naturalmente nesse processo de construção da identidade dessa criança e desse adolescente. Porém, mudanças muito abruptas, elas podem significar que essa criança e esse adolescente ela está, né, sofrendo determinado tipo de violência no espaço intrafamiliar ou nos espaços sociais. Então, é perceber se essa criança volta da escola, se ela volta para casa com lesões físicas, ou a própria escola perceber se lá ela chega com lesões físicas. É perceber a presença de doenças sexualmente transmissíveis, que geralmente não aparecem em crianças, porque criança não faz nenhum tipo de relação sexual, né? A criança ela não está preparada para isso. É perceber os problemas de aprendizagem que muitas vezes podem denunciar situações de violência a qual essa criança e esse adolescente está sendo acometido, o comportamento extremamente agressivo, como eu disse anteriormente, a criança e o adolescente ele tende a reproduzir, né, esse padrão de tratamento com o qual ele está sendo exposto, né, e várias outras questões, né, a criança, por exemplo, está se negando a voltar para casa. Recentemente nós tivemos uma situação assim, né, em que uma criança foi assassinada, até onde se sabe, pelo padrasto, e a mãe foi conivente dessa situação, e uma das situações que a família mais apresentava era o fato de que chegava o momento dessa criança sair da casa do pai e ir para a casa da mãe com o padrasto, e a criança sempre dizia: não, eu não quero ir,
não, eu quero ficar com você. Ou seja, é preciso estar atento a todas essas situações, a todas essas modificações no comportamento, na forma de ser dessa criança, para perceber se ela está sendo alvo, se ela está sendo vítima de algum tipo de violência, né? Então, o comportamento rebelde, necessariamente isso não tem a ver, como no caso dos adolescentes, de uma fase natural da vida. Muitas vezes isso pode representar uma situação de violência a qual essa criança, esse adolescente está exposto. Como que nós podemos agir, então, se nós percebemos, se nós entendemos que essa criança e esse adolescente está exposto a uma situação de violência? Que tipo de serviço a gente pode procurar, como que nós podemos ajudar essa criança e esse adolescente. Seja que a identificação aconteceu no espaço escolar, no espaço da casa, da família extensa, né? Como que nós podemos agir para poder contribuir. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando a criança traz essas questões para nós, quando o adolescente traz essas questões para nós, é não culpá-la. A criança e o adolescente não é culpa da violência a qual ele é submetido. Não existe justificativa para eventos de violência com nenhum ser humano, principalmente com crianças e adolescentes. Então, nós não devemos culpá-lo, né? Há várias situações em que a sociedade muitas vezes julga, principalmente as adolescentes, quando elas são vítimas de violência sexual. A culpa nunca é dela. A culpa é do agressor, que não deveria ter tido esse tipo de comportamento com essa criança, com esse adolescente. É preciso mostrar para essa criança e para esse adolescente que ele não está só. É preciso demonstrar segurança, demonstrar que aquela situação a qual ele sofreu vai ser resolvida, principalmente se tiver alguém que puder conduzi-lo, que puder orientá-lo. É necessário acreditar nessa criança. É preciso acreditar. A criança ou adolescente, ela não vai trazer uma situação dessa do nada, né? É preciso filtrar as informações, mas é importante acreditar nessa criança e nesse adolescente. Deixar que ela fale sobre os seus sentimentos. A fala é uma das melhores formas de linguagem para que a gente possa se comunicar, entender e saber o que esse outro está vivenciando, o que esse outro está passando. E principalmente para identificar esse tipo de situação. Não criar expectativas que não sabe se poderão ser cumpridas, ou seja, o que é possível se fazer e o que não é possível se fazer. Nós já observamos, infelizmente, situações de violência contra a criança e adolescente em que a criança e adolescente é retirado do espaço, mas o agressor lá permanece. Neste momento de pandemia em que as crianças, os adolescentes, as mulheres, elas estão dentro dos espaços domiciliares e muitas vezes convivendo com os seus agressores, é importante que as instituições públicas, que o poder público esteja atento, porque talvez essa violência está acontecendo e não está sendo percebida, porque essa criança e esse adolescente não está transitando, não está nos espaços sociais, não está sendo possível que as outras pessoas percebam o que está acontecendo com ela no dia a dia. É importante incentivar a autoconfiança dessa criança e desse adolescente e é também importante dizer e permitir que a criança e o adolescente seja diferente, né? Não existe um padrão social para que as pessoas se comportem, as pessoas são diferentes e essa diferença é extremamente saudável e salutar para a nossa sociedade. As diferenças entre os sujeitos, entre as crianças e adolescentes, não pode ser um motivador de desigualdade social. Muito pelo contrário, isso tem que ser valorizado. A nossa sociedade, ela é plural. É preciso respeitar o jeito de ser da criança e do adolescente, não importa qual seja. Como eu disse quando falava das questões, né, das punições exageradas, né, das formas de correção, das tentativas de educar, não é a criança que é bagunceira, não é a criança que tem um comportamento rebelde, que tem uma situação de ser rotulada como rebelde, né? É o comportamento dessa criança e desse adolescente que pode ser considerado não correto, e é isso que precisa ser mudado com muito treino, com muita paciência, né? Com muita dedicação e principalmente com muito amor. É preciso que a gente trabalhe o processo educacional no sentido do equilíbrio, né? Entre o amor e o limite, que são questões que a criança e o adolescente necessitam para se desenvolver bem, né, enquanto sujeitos, enquanto cidadãos de direito. Nós temos aqui alguns serviços que vocês podem identificar
e que podem procurar, né, no sentido de perceber que essa criança ou esse adolescente esteja sendo vítima de algum tipo de violência. E nós também temos outros serviços aqui que trabalham com a possibilidade de prevenir que essa criança e esse adolescente seja alvo, né, de violência. Serviços que trabalham, por exemplo, a prevenção, nós temos na área da assistência social o Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, que trabalha com a prevenção, atendendo toda a família, né, a criança, o adolescente, a mulher, o idoso, o adulto. Nós temos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que tem justamente este papel de promover a convivência social, o fortalecimento de vínculos dessa criança, desse adolescente com os seus pares, com a sociedade, com os adultos, com os idosos, né? Porque esse serviço pode ser inclusive feito de maneira intergeracional. Nós temos, por exemplo, a escola, que é um ótimo espaço que pode, a partir do processo educacional, prevenir que situações de violência aconteçam. Eu sei que ainda é um tabu na nossa sociedade a questão da educação sexual. Educação sexual não quer dizer que na escola vai se ensinar a criança e adolescente sobre sexo. Não é isso. A criança e adolescente nem precisa aprender sobre essas coisas. Isso é algo que as pessoas precisam aprender na fase adulta. Mas é importante que essa criança e esse adolescente conheça o seu corpo, conheça os limites, que ela perceba das partes do seu corpo que não pode ser tocada. E isso faz parte da educação sexual. É uma forma de prevenir que essas situações aconteçam, né? A criança ela não pode ser um fantoche, né? Nós temos os centros de saúde, as estratégias de saúde da família, que também vão prevenir situações de violência contra a criança e o adolescente, porque elas vão fazer esse cuidado da saúde dessa criança e desse adolescente. É importante que esses serviços também sejam nomeados. E a gente também, né, já finalizando aqui os serviços de prevenção, vamos falar do atendimento, que é uma situação um pouco mais complexa, porque geralmente esse atendimento ele acontece quando há suspeita da violência ou quando essa violência, de certa forma, já aconteceu. Então nós temos locais de atendimento, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o CREAS. Nós podemos aqui também discorrer sobre as delegacias de Polícia Civil, que vão fazer o processo investigativo, né, se essas situações de fato ocorreram. Nós temos novamente os centros de saúde, nós temos os hospitais, que vão fazer um trabalho, né, com essa criança, com esse adolescente, no quesito saúde, né, para tratar principalmente os impactos dessa violência sofrida. É o que a gente tem, né, para poder apresentar para vocês aqui como uma proposta de prevenção às situações de violência da criança e do adolescente, e a gente espera, né, que vocês que estão nos assistindo, né, compreendam essas questões, que vocês absorvam essas questões, que vocês interajam conosco, procurem esses serviços e contribuam com o processo, né, de prevenção e cuidado das nossas crianças e adolescentes. Se você, por acaso, percebe que o seu vizinho, o seu filho, o seu aluno na escola está passando por uma situação de dificuldade como essa, procure esses serviços. Sempre tem alguém a quem você possa recorrer para poder ajudar. Escute essa criança, esteja atenta a ela, esteja atenta a esse adolescente, porque a nossa missão enquanto adultos é contribuir para que esses sujeitos, né, esses pequenos sujeitos, se tornem grandes sujeitos e não experienciem esse tipo de situação que, como eu disse anteriormente, não devem ser, né, vivenciadas por ninguém, muito menos por alguém que está num processo peculiar de desenvolvimento. É esse o recado que a gente tem para dar nesse momento do Maio Laranja e a gente espera ter contribuído com o conhecimento e com o aprendizado de vocês. Muito obrigado.